Sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso encontro, uma sequência de grandes materiais, né, desse curso de perícia forense com Tabosa, na investigação, aplicada à investigação criminal. Eu me sinto honrado de ter todos vocês aqui e que vocês acompanhem e aproveitem bastante toda essa nossa jornada dentro da perícia criminal. Então, nós vamos ter ao longo, né, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você faz parte do grupo Premium, né, que está assistindo os vídeos produzidos diretamente por mim, de forma mais direta e objetiva. Mas toda semana, em geral, ou sozinho, ou com convidados ilustres distribuídos por todo o Brasil, nós nos encontramos às quartas-feiras, tá? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa temática de hoje. Nós vamos falar nesse primeiro encontro, né, importantíssimo aí, sobre as rotinas de trabalho, né, as tomadas de informação quando nós chegamos no local, o centro de operações, né, como é que funciona esse gerenciamento das informações dentro do sistema de segurança público. A gente vai ter também o isolamento e preservação dos locais, aí os pontos importantíssimos, é o pontapé inicial para tudo que a gente está fazendo, tá? A gente vai ter aí os segmentos especializados na perícia e também, por último, uma análise, né, um estudo de caso real que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém que está assistindo aqui vai ser lá do Rio Grande do Sul, vai se identificar e vai ter tomado conhecimento desse caso, porque aconteceu agora, entre final de 2024 e 2025, tá? Então, vamos embora. Olha lá que é a rotina do trabalho de quem trabalha, né, de quem está na área da perícia, né? Então, como é que funciona esse regime de trabalho da equipe da perícia? Bom, os servidores, eles em geral, eles vão ter um regime de trabalho de 40 horas semanais. Essas 40 horas semanais podem ser distribuídos em plantões de 24 horas, de 12 horas, dependendo da rotina e de como ficou estabelecido em cada estado. Então, há possibilidade de serem regimes de trabalho diferentes, especiais, de juntar horas. Então, cada estado tem a sua liberdade ou trabalhar em expediente de segunda a sexta, né, 8 horas diárias. Isso é o que fica estabelecido totalizando, independente da forma, 40 horas. E aí o que muita gente me pergunta é qual é o melhor. Se eu for trabalhar, é melhor eu trabalhar no plantão? É melhor trabalhar plantão de 24? É melhor trabalhar plantão de 12 horas? É melhor trabalhar no expediente? Bom, cada um desses formatos vão ter seus prós e seus contras. Então, por exemplo, a gente vai ter aí para quem trabalha na parte do plantão de 24 horas, geralmente 1 por 3 ou outros regimes, né, de acordo com as particularidades de cada estado. Então, eu vou ter a possibilidade de trabalhar 24 horas e folgar 3 dias, para que eu possa compensar a distribuição dessas 24 horas que foram dadas todas de uma vez só. Isso é interessante para quem deseja, né, ou quem precisa realizar alguma outra atividade, ou para quem gosta, né, de concentrar, né, essas atividades laborais tudo em um único dia, esse seria um regime interessante. Legal se trabalhar. Mas, por outro lado, se você tem dificuldade de ficar acordado à noite, se o seu ciclo circadiano, né, que é aquele ciclo natural que nós temos no nosso corpo, de acordar, de dormir, ele fica bagunçado com esse formato, né, de ficar em muitos plantões virando a madrugada, viajando, indo para ocorrência, fazendo levantamento de locais de crimes. Então, esse regime não é para você. Além disso, o plantão ele não vai te dar uma folga assim nos feriados, nas datas comemorativas, nos finais de semana. No dia que cair teu plantão, você vai ter que trabalhar, tá? Então, são prós e contras que nós vamos encontrar. E quem trabalha no regime do expediente vai ter uma limitação com relação à execução de outras atividades que porventura precisem, né, sendo necessário negociar com a chefia, caso você tenha algum compromisso muito urgente para resolver na sua vida pessoal.
tá? Por outro lado, os finais de semana você estará com sua família, todas as noites você dormirá em casa, né? Então, tem seus prós e contras, dependendo do ponto de vista e, principalmente, pessoal, dependendo da demanda do serviço. Então, o serviço é que, de fato, no final, vai estabelecer qual vai ser a rotina de trabalho de acordo com a necessidade, tá? E quem é que faz parte da equipe? Quem faz parte, né? O que a gente leva quando nós vamos para um local de crime? Veja que nós estamos iniciando a nossa jornada aqui dentro da perícia. Muitos de vocês podem já ter uma vivência, ou podem inclusive já terem visto outros vídeos de outros colegas peritos falando sobre isso, mas é importante a gente entender quem é que faz parte da equipe. Em geral, na maior parte dos estados, existe a figura de um perito e de um assistente para ele, um auxiliar. E aí, essa nomenclatura do auxiliar é o que vai variar de estado para estado. Tem estado que chama perito auxiliar, tem estado que chama auxiliar de perito. Aqui em Pernambuco já foi chamado auxiliar de perito durante muito tempo, né? Depois tem estado que chama perito técnico, tem o técnico de perícia. Aqui em Pernambuco, nós chamamos agora de agente de perícia, foi um novo termo, né, mais recente. Então, em geral, nós vamos encontrar a figura do perito, né, com outra pessoa trabalhando diretamente. Mas tem estados, pessoal, em que o perito vai sozinho para o local, ele é sozinho. Inclusive, ele vai lá, dirige a viatura, ele que vai embora para o local, ou então ele está inserido em uma outra equipe, como acontece juntamente com a Polícia Civil. Então, ele vai embarcado ali naquela viaturazinha ali, com sua maletazinha, com suas coisas e faz tudo sozinho lá. O que eu acho muito, muito complicado. Porque, imagina, eu vou para um local que tem um corpo, e aí eu tenho que calçar a luva para manusear o corpo, né? E aí, quando eu manuseio o corpo, eu preciso escrever, tomar nota. Aí, como é que eu vou tomar nota se minha mão estiver melada de sangue ou de outro material orgânico contaminante ali? Aí eu tenho que tirar a luva. Aí eu vou, tomo nota, eu fotografo. Aí eu tenho que mexer novamente, aí eu calço a luva novamente. Então, ter isso como responsabilidade única e exclusiva do perito que está lá no local, fica com que a perícia fique muito demorada e trabalhosa, né? E que muitas vezes o que você poderia fazer ali em poucos minutos, você vai levar dezenas de minutos, ou quem sabe horas aí, tá? Outro ponto importante é o que nós levamos. Então, o que a gente leva é muito real, porque nós não sabemos, de fato, quais são as necessidades do local. Em definitivo, nós não sabemos quando nós saímos da base para ir atender, né, as ocorrências. A gente tem que ir preparado para tudo, porque as informações às vezes vêm particionadas, ou então, às vezes, a informação vem da forma, né, que seria de mais bem boa vontade possível, mas existem outros desdobramentos no local que fazem com que a gente precise de muitos outros materiais. Então tá aí, um leque gigantesco de materiais que nós precisamos levar para o local, que vão desde placas de vestígios, lanternas com comprimentos de onda específico, que são as luzes forenses, máquina fotográfica, trena, fita, régua, saco de vestígios, é, cordão, né, faixa de isolamento, tem muitas coisas, pessoal, que se levam para uma cena de crimes para poder você conseguir, né, as reguinhas que vão dar dimensões, para poder você conseguir executar minimamente o seu trabalho, né, de forma a trazer uma qualidade para aquilo. E que faz parte, né? Hoje a gente vai ter em 2020, 2024, 2025 agora, uma padronização nacional das nomenclaturas das polícias científicas. Até então, nós vamos ter aí uma certa disparidade. Por exemplo, nós chamamos aqui em Pernambuco e em vários outros estados institutos de criminalística, né? A gente vai ter Instituto Geral de Perícia. Então, esses termos eles estão tendenciados a ser uniformizados aí como polícia científica, PCI. E aí PCI e depois o Estado, né? Então, PCI-PE, PCI-RS, PCI-MA, PCI-BA, tá? Então, para cada estado, no final vai vir a siglazinha do estado e antes vai ser chamado PCI, Polícia Científica, certo? Aqui nós vamos ter o Instituto de Criminalística, nós vamos ter o Instituto de Medicina Legal, nós temos o Instituto de Genética Forense, esses são
os pontos, né, os atores principais da polícia científica aqui no estado de Pernambuco. E nessa parte inicial das rotinas há muitas dúvidas. É o nosso primeiro ponto. Tem muita coisa boa vindo por aí, né, pela frente. Vocês vão gostar bastante. Nisso aqui a gente está fazendo um geral. Então, muita gente me pergunta, Tabosa, pode ter tatuagem? Pode, olha, essa aí é a minha, né? Tá aqui, ó. Né, são vários elementos aí da perícia criminal, tal. Então, pode sim, desde que não sejam tatuagens que sejam contra leis ou que estejam, né, fazendo apologia, né, nítida a situações criminosas, não tem problema, tá? E na maleta? Então, na maleta tem muita coisa. O perito, como eu falei, carrega o universo de itens porque isso são necessários quando nós vamos para o local. Nós precisamos estar precavido de tudo que a gente necessita. Ao longo dos nossos encontros, vocês vão terminar percebendo revelações, vamos dizer assim, como, por exemplo, as lanternas forenses, trenas eletrônicas e trenas analógicas normais, tá? Lentes de aumento, aqui tem pós-reveladores, nós temos várias coisas que dão suporte quando nós chegamos ao local para que a gente possa fazer nosso trabalho de forma mais eficiente possível. Muita gente nos pergunta se nós podemos andar armados. Sim, eu acredito acho que hoje 100% dos estados permite, né, aos peritos criminais o porte de arma, porque teve uma polêmica com algumas polícias científicas que saíram da Polícia Civil e, ao sair, perderam momentaneamente o porte de arma até que ocorresse uma apaziguação aí sobre essa situação, da necessidade. Porque sim, nós precisamos ter nossa defesa, então sejam os coletes balísticos, sejam armas, tá? Não precisa estar tão operacional, feita essa foto aí, mas no mínimo sua pistola, tá? Carregada ali para você estar preparado para se proteger caso alguma situação seja necessária. E aí a gente entra na próxima pauta, que seria as centrais de operação. Então, quem pode fazer um notícia-crime? Quem pode notificar que aconteceu um crime, né? Um crime ou uma tentativa, tá? Qualquer pessoa da sociedade pode fazer uma notícia-crime. Embora que para solicitar essa ajuda para estancar, né, para investigar, nós teremos órgãos específicos, né? A notícia crime pode ser dada até pela própria vítima. Se a vítima tiver condições, ela liga e informa o que está acontecendo ali, né? E aí a gente vai ter a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, PRF, né, as polícias de trânsito estadual, municipal, o SAMU, guardas municipais, promotores de justiça, as Forças Armadas, todas essas podem fazer uma solicitação formal agora da perícia, né, para fazer uma análise, né, um pontapé inicial para a investigação policial e pericial. Para todas essas informações conseguirem serem gerenciadas sem que a gente as perca, porque já teve um momento, pessoal, por incrível que pareça, que tudo era anotado no caderninho. Tem um caderno lá e tudo vinha lá anotado. Pá, pá, pá. Isso vocês já podem perceber o quanto inviável ficaria. E hoje a gente vai ter essa logística dessas informações, né, que são muito importantes para, inclusive, ter o rastreamento, né? Caso eu precise ter uma informação específica, eu vou lá e vou encontrar onde está aquela informação que eu estou procurando, é que existem as centrais de operações. Então, essas centrais de operações variam em cada estado também a sua nomenclatura. Aqui em Pernambuco, por exemplo, se chama Centro Integrado de Operações de Defesa Social, chamado CIODES. Ele vai pegar todas as informações que vêm lá do 190 e de outras fontes e vai distribuir. Olha, isso aqui é uma coisa de bombeiro. Olha, isso aqui é uma coisa da Polícia Militar. Isso aqui é uma coisa da polícia científica. Então, ele faz essa distribuição, essa logística, para que todas as operativas de segurança possam trabalhar da forma mais harmônica possível, fazendo todos esses registros nesse sistema e facilitando assim o rastreamento. Eles vão gerar uma numeração, e essa numeração ela é importante, vai trazer toda a sequência dos acontecimentos. Quem foi, quando foi, qual foram os resultados que teve dali, outras informações que sejam pertinentes. No caso, a gente que vai para locais de crime com
com óbito, né? Então tem um número de identificação do cadáver, tudo isso, todas essas informações vão estar presentes dentro dessa ocorrência criada aí pelas centrais de informação, né? E a gente vai ter, quando chegar no local, essa parte de tomada de informações, isolamento local,